Olá, sejam todos bem-vindos aqui à comunidade Construindo Minha Melhor Versão. E eu vou trazer para vocês agora um modelo de aula de 15 minutinhos para a gente começar a compreender sobre os nossos hábitos, sobre as nossas crenças, comportamentos. Mas para a gente entender o porquê que a gente tem esses tipos de comportamento, eu quero trazer um pouquinho da história para vocês, um pouquinho de estudos antigos que demonstram qual o mundo que nós estamos vivendo hoje, como era e como está se tornando, e como a gente pode se defender disso tudo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, como nós funcionamos? Vou começar primeiro por aqui. Em que mundo estamos vivendo para funcionarmos assim? Não é novidade em que estamos vivendo em um mundo muito ansioso, não é verdade? E por que dessa ansiedade toda? Por que dessas informações todas? O porquê que aumentou o número de pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas angustiadas? Então, bora lá? Ó, antigamente, na Guerra Fria, pós-Guerra Fria, foram feitos estudos nos Estados Unidos para entender o comportamento das pessoas pós aquele evento traumático. E foi constatado que naquela época, o mundo, eu trouxe aqui para vocês uma sigla, VUCA, que traduzido para o português significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Naquela época, o mundo ele tinha todas essas incertezas aqui, todas essas características que eu trouxe para você. Volátil quer dizer é, que as coisas mudam, as coisas evaporam com muito mais facilidade, sabe? Principalmente se você trazer para o mundo de hoje, os relacionamentos eles estão assim, né? Acabam muito rápido, as pessoas estão muito sem paciência umas com as outras. Incerto é a incapacidade de fazer previsões do que está por vir. Ou seja, hoje ainda continua com essas incertezas. Hoje você quer uma coisa, amanhã você já não quer mais. O complexo é vários lados a serem ponderados. Qual lado que a gente precisa? Às vezes a gente olha somente o nosso lado, né? E o mundo ele está assim. Cada país ele busca somente olhar para o seu lado e naquela época mais ainda, né? E o ambíguo são muitas informações contraditórias que traz uma dificuldade de tomada de decisão. Então, antigamente, essas características aqui, elas eram muito mais fortes em relação ao que é hoje. Só que de acordo com a pandemia, esse cenário antigo aqui, que era o mundo VUCA, ele mudou, ele passou a ser o BANI, que o BANI significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E a partir de quando que começou esse mundo BANI aqui? A partir da pandemia. Na verdade, gente, eu não trouxe o nome dele aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês rapidinho. Na verdade, mesmo antes da pandemia, já estava. Hum, pronto, pesquisei aqui para vocês. Jamais Cássio. Ele, em 2018, ele já falava sobre. Ele é um antropólogo, tá? E um futurista. E ele falava que encarando a era do caos, em 2018. Só que essa teoria, ela veio com mais força pós-pandemia. Por quê? Porque na pandemia, o número de pessoas ansiosas, o número de pessoas frágeis aumentaram drasticamente. Então, o BANI, ele significa frágil, né? Que as pessoas ali, você não pode falar nada direito, que já se magoa. As pessoas, em relação à saúde também, o quanto o coronavírus deixou uma geração mais frágil emocionalmente, fisicamente.
quanto também as informações, elas chegam e chegam numa velocidade tão rápida que às vezes as pessoas elas se deixam contaminar com aquilo ali. Então, frágil, ansioso, as pessoas se tornaram muito mais ansiosas. Não linear, não linear quer dizer que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, não consegue manter uma constância, sabe? É o tempo inteiro tá lutando ali para tentar ter uma saúde emocional e incompreensível. Incompreensível também quer dizer o quanto as pessoas que incompreensível, que traz insegurança para muita gente, porque não tem uma resposta certa para nada. Então, deixa eu retomar aqui. Como que a gente lida com todas essas situações, com toda essa ansiedade, com toda a fragilidade, com toda a incompreensão no nosso mundo hoje? Como que eu consigo lidar com isso tudo, Carla? Porque quando eu olho esse cenário todo, a impressão que eu tenho é que estamos entrando numa outra guerra. Não digo guerra de armas, mas guerra emocional, guerra física. Como que a gente consegue lidar com isso tudo? O autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente entende o que tira a nossa paz, o que nos dá alegria, a gente já se prepara para tudo que virá. Então, eu trouxe uma frase para vocês aqui do Robert Schuman. O autoconhecimento é o trampolim para a excelência. E o que quer dizer esse trampolim para a excelência? É quando a gente se conhece, a gente não permite fazer o que está na média. A gente quer fazer o nosso melhor. E diga-se de passagem que fazer o melhor não é fazer perfeito. Porque quando a gente busca a perfeição, a gente não faz nada. Né? Porque nunca tá bom, eu sempre preciso melhorar. Então, eu trouxe aqui que o bom é inimigo do ótimo. Por quê? Porque quando a gente faz algo bom, tá bom. Mas quando você quer fazer algo melhor, quando você quer fazer algo ótimo, você busca se desenvolver naquilo ali para melhorar. Agora, quando você quer fazer perfeito, trava. Por quê? Porque a perfeição não existe. Ah, trouxe aqui, ó. O bom é inimigo do ótimo. Porque a perfeição não existe. E aí, se você ficar procurando o tempo inteiro por perfeição, 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 você vai paralisar e não vai fazer. E aí, a gente, hoje em dia, com tanto de informação, com tanto de tudo que está aqui, né? O telefone celular na palma das nossas mãos, o que trouxe também muita ansiedade para todo mundo, porque todas as informações vêm com muita agilidade. Só que a gente tem que entender que a gente não precisa entender tudo. Porque quando a gente fica sempre buscando algo novo, buscando, você não aprimora o que você já sabe. Então, vale a pena, de repente, você parar e olhar para você mesmo e falar: opa, deixa eu me conhecer melhor. O que eu estou fazendo que eu gosto? O que eu deixei de fazer que eu gosto muito? E qual é a chave para a gente conviver nesse mundo de caos, né? De acordo com o mundo VUCA e o mundo BANI? Autoconhecimento. É você olhar para dentro de você e se perguntar. E ter certeza quando você se pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Você se pergunta isso? Porque às vezes a gente vai se perdendo no mundo de informação, a gente vai se perdendo com tantos afazeres que a gente tem na vida, que a gente para e não sabe nem quem a gente é, nem do que a gente gosta, nem quais são os nossos sonhos. Então, quando você se conhece, quando você sabe aonde você quer chegar, o que você quer da vida, você não tem dúvidas de se perguntar quem você é. E quando te perguntam quem você é, já está ali, ó, na ponta da língua para responder. Então, para a gente lidar, conviver nesse mundo, o primeiro passo é o autoconhecimento, é você ter clareza de quem você é. E eu trouxe aqui para vocês que os hábitos eles são construídos a partir de repetição. Só que
A gente precisa ter a consciência dos nossos padrões mentais e comportamentais. Por quê? Porque 5% só das nossas ações, dos nossos hábitos, eles são conscientes. Olha só, gente, que número incrível. 5% só de coisas que eu faço durante o dia inteiro são conscientes. Eu preciso pensar para fazer. 95% estão no nosso subconsciente ou inconsciente, porque esses 95% são os hábitos que nós já criamos. E aqui não quer dizer que são somente hábitos bons, são hábitos bons e hábitos ruins. Aquilo que você foi repetindo ao longo dos anos, que você não precisa nem pensar para poder fazer. Como, por exemplo, dirigir. Quando você começou a aprender a dirigir, você pensava em cada detalhe daquele carro. Hoje em dia, depois que passou um tempo, você nem pensa, você consegue dirigir falando com outra pessoa, prestando atenção em outras coisas. Então, percebe que para a gente mudar algo, a gente tem que trazer para a nossa consciência o que precisa ser mudado, porque se a gente ficar nesse padrão do inconsciente o tempo inteiro, a gente não consegue mudar aquilo que a gente precisa. E por mais que eu fale com vocês, vocês precisam, vocês querem mudar, o que que vocês querem mudar? Se você não tiver, não trouxer para a sua consciência, você não vai saber. Às vezes a gente até fala assim: não, Carla, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu tenho que mudar. Só que tá só a pontinha do iceberg ali em cima. Você sabe, mas você não muda. Por quê? Porque você não entende os seus padrões inconscientes que tá te trazendo a fazer a tomada de decisão. Então, a consciência dos nossos padrões, a gente precisa entender para a gente poder mudar o que a gente quer mudar. Eu só consigo transformar o que eu tenho consciência. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que está no seu consciente? Ele te limita ou te impulsiona? Consegue me responder? E eu trouxe uma frase aqui para vocês. A mudança que você quer está nas dores que você não quer sentir. Por que, Carla, essa frase? Eu gosto muito dessa frase porque você tem duas opções. Ou você escolhe sentir a dor da mudança, olhar para o que está te incomodando e falar: eu vou mudar, vai doer a princípio, porque é um hábito que você não tem, porque são comportamentos que já estão arraigados dentro de você. Ou você continua sentindo aquele incômodo, aquela dor de estar aonde você não quer estar, de estar da maneira que você não quer. E aqui pode ser de N coisas, de repente está num relacionamento que você não quer, ou se o seu relacionamento não está bom, você não faz nada para mudar, o corpo que você tem, de repente, está te incomodando, você quer melhorar os seus hábitos, você quer ter mais disposição, quer ter mais saúde física e emocional. Então, o que que te limita e o que que te impulsiona? Eu gosto de fazer essa pergunta porque às vezes fica tão no raso ali, eu não sei o que me limita. Me limita são os meus hábitos ruins. Mas quais hábitos ruins? Você já parou para escrever? Quais hábitos que você tem que você não gostaria de ter mais? Quais que você quer construir e você está deixando para lá? Amanhã eu faço, chega amanhã você não faz, passa amanhã você não faz. Vocês têm essa consciência? Você pode sentir a dor da mudança ou você pode sentir a dor de continuar exatamente aonde você está. Essa escolha é sua. Eu estou aqui para te direcionar, para te ajudar, para ter consciência dos padrões que você quer mudar. Mas a parte de fazer é sua. Então agora eu quero passar um exercício para você. Eu quero que você pausa essa aula aqui e escreva para mim
todas as suas realizações. Tudo que você realizou na sua vida. Tudo. Escreva, escreva, escreva. Pausa aí por 5 minutos. Se você quiser beber uma água para poder fazer, beba. Se você quiser respirar, mas escreva todas as suas realizações que você já conquistou até hoje. Tudo que você já fez até hoje. Daqui a pouco a gente volta. Escreveu? Então, guarda com você que a gente vai voltar para essa lista. Eu vou encerrar essa aula aqui para começar uma nova. Te aguardo na próxima aula.